Tá chaveado? No ar. No ar. Agora são 22 horas 8 minutos. Estamos novamente com a nossa live, a live dos amigos. Hoje, terça-feira, mais uma vez estamos reunidos aqui, eu em Taquari, pastor Pedro em Porto Lucena, irmão Fabiano na Califórnia, juntos reunidos para trazermos a palavra de Deus, uma palavra amiga, uma palavra de ânimo espiritual e uma palavra também de sabedoria e conhecimento teológico. Na mesa hoje conosco está aqui, já estamos na quarta live agora com o pastor Pedro e o evangelista irmão Fabiano Soares. Eu quero já deixar minha saudação ao pastor Pedro neste momento. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Pedro. Paz do Senhor, pastor Diego, evangelista Fabiano, você que está nos escutando, Deus abençoe a todos. É uma alegria, um privilégio estarmos essa noite falando a respeito do bom samaritano. Fique atento, nos acompanhe, agradecemos desde já. A paz, senhor evangelista Fabiano Soares. Amém. A paz do Senhor, pastor Diego, paz do Senhor, pastor Pedro. A você que está assistindo, acompanhando conosco, é uma grande alegria estar aqui novamente, para juntos aprendermos mais da palavra de Deus uns com os outros e sermos edificados, amém? Deus esteja abençoando você grandemente, fique conosco. Hoje o texto bíblico que nós vamos estar numa exposição é o texto de Lucas, capítulo de número 10, versículo do 25 até o 37. Eu vou estar fazendo leitura da palavra de Deus aqui para você, nosso amigo internauta, está nos acompanhando nesse momento. Vamos ler então agora a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Então veio a resposta de Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram a roupa, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou até aonde estava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo. Também colocou sobre o seu próprio animal, e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide bem dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. A parábola do bom samaritano, começando com os comentários nesta oportunidade com o pastor Pedro. Pastor Diego, esta parábola ela é rica e há possibilidade de fazermos diversas interpretações, usando as diversas escolas e teorias interpretativas. Eu vou falar nessa noite um pouco dentro de uma interpretação alegórica. E eu quero começar falando a respeito desse homem que descia de Jerusalém para Jericó. Esse homem que descia, ele não está identificado por um nome. Ele pode ser muitas pessoas podem se identificar com ele.
aqueles que estão descendo na vida, passando por uma decadência espiritual, moral ou financeira, porque esse texto fala em o homem que descia de Jerusalém. Isso é uma escritura judaica que nós estamos falando, e os judeus tinham um grande apreço e alegria era em estar em Jerusalém, que era um lugar alto, era uma serra, quase 1.000 metros de altura, um lugar alto. Os judeus iam pelo menos 3 vezes por ano para festividades em Jerusalém, e ali se demoravam pelo menos 7 dias. Então havia uma alegria em subir para Jerusalém. E poucas vezes temos na Bíblia texto falando de descer de Jerusalém. Há um estigma nisso. O bom é ficar em Jerusalém. Até mesmo Jesus, quando ressuscitou, ele disse para os seus apóstolos, discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há um convite para termos uma vida espiritual elevada. E Jerusalém simboliza isso. Simboliza a vida espiritual em retidão com Deus, a pessoa que está em comunhão com Deus, está amando a palavra, quer ficar junto ao templo de Deus. Tudo isso representava Jerusalém. Mas esse homem que descia, ele deu as costas para Jerusalém. Ele abandonou Jerusalém. Ele está abandonando Deus. Está dando as costas para Deus e indo de peito aberto para Jericó. Jericó é o oposto, é a antítese de Jerusalém. Jerusalém era considerado a Las Vegas do nosso tempo, uma cidade do pecado, da jogatina, da prostituição, do vício das drogas, da bebedice. Então esse homem estava fazendo agora uma escolha de vida. Ele estava escolhendo abandonar a Deus e ir curtir a vida, curtir o mundo. Ele estava dando as costas para Deus e indo de braços abertos para um mundo de pecado, um mundo de prazer. Ele estava deixando os seus instintos, a sua carne, dominar a sua vida. E isso é demonstrado como uma queda, uma decadência. Então, é sobre essa decadência espiritual, o homem que vai cair, que estaremos falando nessa noite. Com a tua participação agora, evangelista Fabiano, na introdução do texto desta oportunidade. Dentro dessa forma, dessa perspectiva, né, de interpretação que o pastor Pedro nos trouxe, é interessante, podemos dar uma sequência aqui, né? Esse homem que desce para Jerusalém. Consegue me ouvir bem? Sim. Consegue me ouvir bem, pastor? Tá, para mim eu acho que está um pouquinho baixinho, deixa eu aumentar o volume. Alô? Fabiano, está nos ouvindo? Sem querer. Acho que deu um corte aqui do Fabiano. Então, enquanto o Fabiano vai se conectando... Voltou. Voltou? Acho que voltou agora, pastor Diego. Tinha ficado preta a tela ali. Dentro dessa perspectiva que o pastor Pedro nos trouxe, né, essa linguagem figurada, o homem que sai de Jerusalém, né, e desce para Jericó, fala do homem que se afasta, né, da Jerusalém de Deus, né, da presença de Deus, enfim, da comunhão, dando a sequência no andamento da parábola, né, pastor Pedro, aí eu tomo a liberdade de imaginar os fatos seguintes, né, quem é esse bom samaritano, né, quem a gente pode usar como uma imagem de interpretação, né, Jesus Cristo, ele é muito mais do que um bom samaritano, né, é aquele que tomou sobre si as nossas feridas. A Bíblia diz que pelas suas feridas nós fomos sarados, né? Esse samaritano aqui, ele pega e ele paga para alguém cuidar das feridas daquele homem, né? Ele paga para alguém e que a pessoa fique aos cuidados de alguém para ser tratado, passa óleo, passa azeite, e ele diz, depois, quando eu voltar, eu te pago tudo. Cuida dele para que ele fique bem, né?
ele só pôde fazer isso, e foi algo muito importante. Mas, por exemplo, o nosso bom samaritano, né, o grande samaritano, aquele que é incomparável, né, eu estou usando uma linguagem aqui chamando Jesus de bom samaritano, porque ele é aquele que nos salvou, ele é aquele que nos encontrou caído, perdido, morto em nossos pecados e delitos, e nos salvou e nos perdoou os pecados. E ele fez algo muito mais, ele não nos deu para alguém nos cuidar e nos tratar. Ele pegou e arrancou e tomou as nossas feridas sobre si, né, sobre o corpo dele, ele levou nossas chagas, nossos pecados e nos sarou, né? Então, eu acho lindo, possível ser usado dessa forma de linguagem, nessa parábola, interpretando dessa forma, e Jesus eu vejo dessa forma, então, ele é o grande samaritano que nos alcançou. Estávamos mortos, caídos, destruídos, longe de Deus, e ele pega no meio desse caminho, enquanto estamos perdidos, e nos traz de volta para a grande Jerusalém, para os braços do Pai, para a presença dele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A minha parte da minha introdução sobre a parábola do bom samaritano, introduzindo a primeira parte, então, daquilo que eu penso sobre o texto bíblico, para nós tomarmos um complemento mais teológico também nessa oportunidade, nós vimos aí, primeiramente, na minha análise, 4 personagens. O primeiro personagem que nós podemos ver é a tipologia de Cristo como bom samaritano. O segundo personagem, o homem que descia, ele é cometido por salteadores, o pegam ele, batem nele, o deixam quase morto e também tiram a roupa dele. Tirar a roupa dele significa deixar ele sem nenhum centavo, nem mesmo com a roupa do corpo. Deixaram ele quase morto, ensanguentado. E temos depois a figura de mais 2 personagens, que os dois se enquadram dentro de quase o mesmo contexto. Eles estavam indo para Jerusalém, eram religiosos. Eles estavam indo para adoração, estavam indo para oferecer sacrifícios a Deus, porque eles eram religiosos. E o que me parece na primeira parte dessa introdução, como o pastor Pedro disse muito bem antes, é um texto muito rico, ao qual nós podemos tirar diversas características do texto, e sistematicamente falando, se nós formos sistematizar o texto, nós podemos ficar uma semana falando dele sobre diversas partes e diversas intenções que o texto tem. Mas na minha introdução eu quero chamar a atenção na parte do perfil religioso que ela tem. Não no perfil religioso contextual tradicional, pelo contrário. Me parece que Jesus ele força quebrar uma tradição religiosa, já que os samaritanos para os judeus eram mal vistos. Quando se fala em samaritano na Bíblia, se fala de um povo oposto à religião judaica, de um povo que até tinha uma religião, mas uma religião que eram praticamente inimigos, os judeus, os samaritanos. Então ele vai lá e busca, dentro do contexto religioso, alguém que é oposto àquilo que os religiosos esperavam. E ele bota na mesma história os religiosos, coloca o levita, o cantor, então, e o sacerdote, aquele que oferece no templo culto. E me parece que ele tenta encaixar um antagonismo dentro disso, um paradoxo entre a religiosidade, a religião, e aquilo que está acima da religião, aquilo que está acima da lei. Porque um dia Jesus disse que a boa religião era aquele que visitava uma viúva, que fazia bem ao próximo, esse era uma religião pura para ele. E dentro desse contexto, eu creio muito que ele confronta a impureza da religião da época e traz num contexto alguém que não fez nada com intuito religioso, mas fez por misericórdia. Então, dentro dessa primeira fala minha, dentro dessa introdução, eu vou amparar um pouco a minha fala dentro desse circuito, vamos dizer assim, religioso, onde Jesus faz dois paradoxos e pega 2 paradigmas, né, antagônicos ao contrário um do outro dentro da religião. Mas no decorrer das nossas falas aqui, nós vamos ter 1h30 de live, nós vamos caminhando dentro do texto bíblico, nessa exposição, vamos estar expondo o texto e vamos chegar até o final ainda, com certeza, aonde vamos ter uma forte revelação lá no fim ainda desse texto. Eu tenho certeza que essa revelação, com essa cereja do bolo, nós vamos deixar lá para o fim, nessa volta do bom samaritano ainda. Mas nessa introdução, pastor Pedro, nessa primeira parte minha, fica essa fala, eu quero deixar para que o senhor possa, a partir desse momento, expor as suas ideias também sobre o texto bíblico.
Bem, dando sequência, eu fico a pensar o que levou esse homem a abandonar uma situação boa que era estar em Jerusalém. O que levou, o que se passou na cabeça dele em abandonar a Deus, abandonar o templo, abandonar a lei, abandonar os irmãos da fé e ir para um lugar que cheirava a pecado? Talvez ele tenha se decepcionado, quem sabe ele tinha queixas do segmento religioso que ele pertencia, ele tinha, com certeza, muitos motivos que o levaram a fazer essa escolha. E ele não perseverou, não persistiu em ficar num lugar certo e deu vazão. Com certeza ele foi convidado. Normalmente tem alguém que faz um convite, olha, tu não está se sentindo bem aí, vamos experimentar outras coisas, tá? Hoje é através de um convite que pessoas começam uma caminhada para as drogas. É de um convite que a pessoa muitas vezes afunda no crime, no assassinato, nos assaltos. Às vezes é um simples convite que faz uma mudança na vida da pessoa. Ela sai do lar, sai da família, sai da comunhão com Deus e muitas vezes ou vai para o presídio ou vai para o cemitério. Pois esse homem, ele atendeu ouvidos que fizeram propaganda de que o lugar do pecado é um lugar de prazer. A Bíblia diz que em muitos caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim é morte. Ele achou que um caminho indo para Jericó era bom, mas a Bíblia diz que é morte, e a morte encontrou ele no caminho, e por pouco não morreu. Eu não sei se foram os que saíram com ele, acompanhando de Jerusalém, ou alguém que o encontrou no caminho, apareceram esses salteadores, ladrões, assaltantes, que o roubaram. A Bíblia diz que roubaram tudo dele e espancaram ele, deixando moribundo, semi-morto. Roubaram tudo, até as roupas. Ele ficou exposto à sua nudez, à sua moralidade exposta. Quando estamos afastados de Deus, afastado do seio da família, afastado da comunhão, nós ficamos vulneráveis na nossa moralidade. Ele acabou ficando exposto, nu. Nada há oculto que não seja revelado. Ele que queria ir para a cidade de Jericó, curtir a vida, se envolver em prostituições e jogatina, estava agora nu, exposto, ferido, morrendo na beira da estrada como um indigente. A Bíblia diz que esse ladrão, esses salteadores, esses arrombadores, eles têm nome. É Satanás, é o diabo. E a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Pois estava ele ali agora, roubado da sua moralidade, roubado da sua espiritualidade, da sua comunhão com Deus. Ele estava ali sem nada e estava doente, morrendo. Quem sabe com ossos quebrados, dentes faltando, feridas sangrando, estava à mercê da morte, implorando por ajuda. E os seus olhos corriam. Quem sabe alguém vem me ajudar? Bom, às vezes a sorte ajuda, às vezes o destino não. Veio o sacerdote e vinha um levita. E eles não pararam, não o ajudaram, deram as costas para ele. Ouviram, o notaram, mas foram embora. Não prestaram nenhum socorro. Eu acho que agora a crise piorou, pastor Diego. Morrendo, e aqueles que poderiam lhe ajudar, pessoas da sua fé, da sua religião, da sua raça, da sua etnia, da sua nação, judeus como ele, sacerdote judeu, levita judeu, não o ajudaram. Ele poderia agora ainda se queixar mais. Eu tinha razão.
abandonei a Deus, e aqui agora, quando eu poderia ser ajudado pelos sacerdotes da minha religião, eles não me ajudaram. Eu posso me colocar no lugar do sacerdote, do levita, que às vezes também estão atarefados, com problemas pessoais, particulares. Quem sabe o que estava acontecendo? Mas eu entendo que muitas vezes algumas pessoas, eles foram longe demais na sua desobediência. Muito longe. Ultrapassaram, avançaram demais nesse seu afã de abraçar o mundo e o pecado. E, às vezes, para fazer esse caminho de volta, tem que tomar um choque muito grande. E não era com a ajuda do sacerdote e do levita. Tinha que ser com Deus. Então, é verdade. O sacerdote e o levita falharam porque talvez ele tinha que ter um encontro mais forte, e não era com o sacerdote e não era com o levita. Eu quero aproveitar esse momento e quero pedir para você que está nos assistindo aqui pela plataforma digital do Facebook, compartilhe essa live nos grupos da família, nos grupos da igreja, compartilhe essa live neste momento nos grupos das suas redes sociais, compartilhe no Facebook, e você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus nesse momento tão difícil, onde o Brasil e o mundo passam. Nós estamos aqui como mensageiros de Deus para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra que certamente vai abençoar a sua vida. E você pode nos ajudar nesse momento compartilhando, você pode nos ajudar nesse momento também, se quiser comentar, se quiser fazer alguma pergunta, nós estaremos aqui para responder as suas perguntas, estaremos aqui também para expor aquilo que você tem alguma dúvida sobre o texto bíblico. Você que vai assistindo a live, por favor, nos ajude compartilhando aí nas redes sociais. Evangelista Fabiano Soares. Eu estava lembrando, enquanto o pastor Pedro falava, de quando Abraão e Ló separam-se. Eles tinham tinham adquirido muitos bens, né? Cada um deles estava muito bem financeiramente e tinham que se separar, já tinham muitas coisas, muitas posses, muitos animais. E aí Abraão disse, olha, se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda, se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita, decide. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 13, versículo 10, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído a Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Aqui nós vemos que Ló tomou uma decisão, basicamente pelos seus olhos. Aquilo que ele conseguia ver diante da sua face. Né? O texto não diz ali qual foi a motivação desse homem ter saído de Jerusalém para descer para Jericó. Né? De forma ilustrativa aqui estamos falando que, né, sair de Jerusalém, né, é como de alguma forma virar as costas ao Senhor, ou enfim, sair da casa do Pai, abandonar, né, sair dos caminhos, dos propósitos de Deus. E aqui aqui Ló pega e olha para aquelas campinas onde é que diz Sodoma aqui? e Gomorra. Sodoma e Gomorra, perdão, exatamente. E ele olha aquilo e vê que o lugar é lindo. Ele vê que o lugar é maravilhoso, ele vê que os pastos são verdes, ele vê que é atrativo, que é bom para ele colocar seus animais e fazer suas plantações, mas ele não percebe que o lugar que ele estava indo era um lugar em que estava totalmente corrompido, depravado, que o pecado chegava diante das narinas de Deus, um lugar que era abominável diante do Senhor, lugar falando aqui dos pecados do povo, da população das pessoas, né? Pessoas que viviam totalmente de forma depravada, né? Uma abominação diante do Pai. Então, ele não olhou para esse ponto, para essas situações, ele simplesmente olhou para aquilo que lhe interessava. E como o pastor Pedro falou, muitas vezes as pessoas estão numa situação, basta um convite, basta um estalo, basta uma faísca para um caminhão todo de gasolina explodir. Um caminhão-tanque com gasolina explodir, bastou uma faísca somente. E aqui ele tomou a decisão, ele quis ir para essas campinas de Sodoma e Gomorra,
que eram lindas, que eram maravilhosas aos olhos dele, mas era um lugar corrompido, era um lugar de pecado, era um lugar que estava entristecendo a Deus, né? Então, me fez lembrar sobre esse texto, né? A decisão daquele homem de descer de Jerusalém para Jericó, né? Então, temos que ter o cuidado de analisar não só com o que os nossos olhos enxergam, mas analisar as coisas com um prisma espiritual, né? Na ótica de Deus, por meio da palavra do Senhor, segundo a palavra nos orienta, nos ensina, nos exorta, né? Porque uma coisa muito importante, o texto diz aqui, nesse versículo 10 do capítulo 3 de Gênesis, que Sodoma e Gomorra era como o jardim do Senhor. Tu imagina aquele pedaço de terra que ele colocou os olhos, que Ló colocou os olhos e desejou, era parecido, se passava como o jardim do Senhor, né? Agora vocês imaginam o quanto uma coisa pode parecer maravilhosa, pode parecer muito desejável, muito atraente aos olhos humanos. A nossa carne pode desejar, a nossa concupiscência, os nossos desejos internos irrefreáveis sem o Espírito Santo de Deus, sem a palavra de Deus, sem a submissão à voz do Espírito de Deus, a nossa vida se torna irrefreável. Mas olha como pode enganar ao ser humano, né? Pode parecer um jardim maravilhoso, um jardim lindo, um lugar em que tu vai encontrar prazer, alegria e a felicidade plena. Mas, na verdade, tu pode estar indo para um lugar de morte, um lugar de condenação, que vai te trazer destruição. Nenhuma paz, nenhuma alegria, nenhuma plenitude interna, mas somente condenação, tristeza, né? Então, fazendo uma ilustração dentro dessa perspectiva. Eu falei no começo da minha fala sobre alguns personagens que me chamaram a atenção, e agora eu quero falar do quarto personagem, quinto personagem, na verdade, e quero começar a minha introdução ao texto diretamente agora, fazendo uma parte mais firme, já de mais uma análise mais profunda. O quarto personagem que eu vejo, agora que entra na história, é os ladrões, é os salteadores, é aqueles que vieram e atacaram esse homem. A Bíblia diz no livro de João, capítulo de número 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que esses salteadores roubaram ele e deixaram ele quase morto. Não o mataram, talvez faltou um pouquinho mais de força, mas a intenção era matar, porque ele ficou quase morto. E quando a Bíblia diz que ele ficou roubado, ficou quase morto, logo me vem na cabeça Satanás, aquele que ataca as pessoas, que não pede licença, que não marca horário, que não dá cartão de visita, que não bate na porta, mas simplesmente chega e ataca. O diabo, dentro das figuras tipológicas da Bíblia, ele é considerado como lobo, aquele que ataca as suas ovelhas, aquele que ataca a ovelha, principalmente quando ela está longe do rebanho, quando ela está mais afastada. E esse homem, ele é atacado agora pelo forte lobo. Ele é atacado pelos salteadores. Ele é roubado. Ele é envergonhado porque ele fica nu. Ele é tirado tudo que ele tem e fica ensanguentado, quase morto. Nós três aqui já estudamos sobre isso, e a última parte que uma pessoa no estado terminal perde é a audição. Uma pessoa pode estar quase morta, e ainda que ela perdeu a visão, ainda que ela perdeu o tato, ainda que ela perca o paladar, a audição é a última característica que ela vai perder. E eu creio que esse homem, ao escutar a primeira vez os passos de alguém que vinha, quem sabe, cantando porque era um levita, ainda que o seu corpo não poderia se movimentar, ainda talvez que ele estivesse ali com muito sangue, eu creio que na sua audição ele poderia ter pensado que esse levita iria lhe dar o socorro. Ele ia socorrer. Mas a palavra de Deus diz que esse levita olhou e passou de largo. Ele não quis se contaminar com esse homem. Ele não quis socorrer esse homem. A Bíblia diz que depois veio uma segunda esperança. E a segunda esperança que veio foi o sacerdote. E na sua segunda esperança, imagine você como eu imagino,
deitado no chão, corpo frio, perdendo sangue, envergonhado, daquela maneira exposta, e você escuta e ouve os passos de alguém, e você percebe que esse alguém, ele passa de largo novamente, e você escuta os passos indo embora, você sente que aquela pessoa não lhe socorre, não lhe ajuda. Eu quero primeiramente dizer como esse homem, ele passa por problemas, primeiro, físicos, porque está machucado, ele passa por problemas financeiros, agora porque está roubado, mas ele tem uma decepção neste momento também, porque aqueles que deveriam lhe socorrer, não lhe socorrem. Aqueles que deveriam se aproximar dele e deixar o culto para depois, deixar o servir a Jerusalém para depois. Põe as obrigações na frente do ser humano. Põe as obrigações mais importantes do que aquilo que está ali. E nesse momento eu quero chamar a atenção e fazer uma reflexão antes de entrar no bom samaritano. E falar primeiramente sobre esse circuito religioso que no começo eu comentei. Hoje nós vimos novamente isso acontecer. Eu vejo isso acontecer já faz mais de 23 anos. Pessoas que interpretam a palavra de Deus, a Bíblia, o serviço religioso mais importante que as pessoas. Eu sou pastor da igreja há mais de 20 anos. O meu serviço pastoral não é uma profissão, é uma vocação. Eu não estou servindo a Deus por profissão. Eu não estou servindo a Deus porque eu vou servir uma religião. Eu estou servindo a Deus porque eu aprendi que um dia fizeram algo para mim, quando eu estava caído, machucado e também estava como esse homem caído. Então eu pude entender que a nossa missão é muito mais do que uma profissão, algo de rituais, mas a verdadeira doutrina do cristianismo é olhar ao próximo, é servir ao próximo. As leis de Deus, elas apontam ao próximo. Jesus diversas vezes foi criticado porque os homens quiseram colocar o serviço religioso acima das pessoas. Quando ele curou no sábado, os religiosos foram lá e disseram: tem tantos dias para curar, e ele foi curar no sábado. Muitas vezes ele foi indagado porque ele não lavou as mãos para comer. Quem é que indagou ele? A religião novamente. E se olhar pelo olhar religioso, o sábado para eles era sagrado, eles não poderiam fazer nada no sábado. Então Jesus olhou para os judeus que estavam ali e disse para eles: mas se um boi de vocês cair dentro de um valo, vocês deixam ele morrer? Ou vocês socorrem ele? Jesus, sabendo que o judeu gosta de dinheiro, jamais deixaria um boi cair dentro de um poço, de uma valeta, de um valo, e deixasse que ele morresse. Claro que eles iriam quebrar a lei, iriam lá salvar um boi. Mas eles que quebravam a lei por causa de um animal, eles não quebravam a lei por causa de um ser humano. Eles colocaram as pessoas abaixo de um animal. Quando todo e qualquer tipo de ideologia cristã pode virar um ativismo cristão. E dentro de um ativismo cristão, onde se coloca uma denominação, onde se coloca os rituais religiosos, onde se coloca qualquer atividade que esteja acima do ser humano, que esteja acima de olhar ao próximo, que esteja acima do primeiro mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando eu falo nesses mandamentos, o qual Jesus cita no texto bíblico, ele cita esse segundo mandamento, quem era o próximo, isso está dentro da doutrina cristã, não dentro da doutrina religiosa. E naquele momento ele não cita o primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas, ele fala no próximo. E para o samaritano, ele não tem essa religião, mas ele está ali cumprindo o segundo mandamento, embora ele não está olhando para a lei. Porque ele vai e socorre o próximo. E agora eu pergunto para todos nós que estamos comentando sobre esse texto e para aqueles que servem a Deus, que são cristãos neste momento, será que nós não estamos colocando os rituais, a religiosidade? Será que nós não estamos colocando algumas coisas acima dos mandamentos e até então desse segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo? Ninguém gostaria de ficar caído ali, e aquilo que eu não gostaria para mim, eu não posso gostar para os outros. Se eu me amo a mim mesmo,
Eu não ia querer morrer dessa maneira, mas eu deixo o outro morrer dessa maneira. Então, me parece um pouco que esse texto coloca um espelho também na alma de nós conseguirmos enxergar o outro. Porque esses dois, eles enxergaram muito mais os rituais e a religião do que o próximo. E um dia perguntaram para Jesus sobre esses dois mandamentos, ele disse que é impossível uma pessoa dizer que ama a Deus e não vê, sendo que ela não consegue amar o próximo, o qual ela está enxergando. Então, nessa primeira parte, caminhando dentro da exposição do texto, eu entro nesse momento falando esse contraponto aonde Jesus pega alguém que não é religioso e começa a fazer uma contradição contra aqueles que aparentemente eram para estar ajudando aquele homem, mas colocam os rituais, colocam o serviço acima de Deus. E eu deixei minha pergunta para o pastor Pedro, também para o evangelista, irmão Fabiano. Eu, particularmente falando, eu sei que eu vou falar agora aqui vai pegar um pouco, talvez pesado para alguns, mas a gente vê tantos homens que transformam-se a igreja numa máquina de ganhar dinheiro, uma máquina de pregação, uma máquina de cantar. São profissionais cantando. Eu gosto de cantar, então achei na igreja o lugar de cantar. Eu arrumei um jeito de ganhar a vida e agora eu sou itinerante, sustento a minha família sendo itinerante. Eu sou pastor, não tenho mais condição, tenho um monte de problema, mas eu ganho a vida sendo pastor, então eu vou continuar sendo pastor. E será que nesse ponto o serviço já não está ficando acima das pessoas? E eu faço essa pergunta para vocês agora. O que vocês acham sobre essa exposição de Jesus? Pastor Diego, é relevante o seu comentário. O amor e a misericórdia tem que ser marca do serviço. Eu volto ao texto que nós havíamos falado, do filho pródigo, e eu havia parado com o filho pródigo moribundo, morrendo no chão, caído, em agonia, pré-morte. E ele agora está decepcionado com o levita e o sacerdote que não lhe socorreram. O bom samaritano. O bom Você samaritano. falou o filho pródigo, o bom samaritano. O bom samaritano. Bom samaritano. O bom samaritano caído, o homem que desceu caído no chão, ferido, e decepcionado com o sacerdote e o levita. Eu acho que quando o homem, o oficial da fé, o oficial da igreja, o obreiro, ele perde o amor, ele entra num legalismo. E esse sacerdote e o levita, olhando para esse homem caído, eles podem ter pensado assim: bom, foi bem feito, abandonou a Deus, agora caiu nas mãos do diabo, está morrendo, está colhendo o que plantou. É possível que eles tenham pensado nisso. Não deixaram. A gente ouve isso aí hoje em dia. É bastante pregado isto, né? Sim, sim. O legalismo. É atualizado, muito atualizado isso aí hoje em dia. Então, esse homem agora caído, esse homem que está em decadência, perdeu duas grandes oportunidades, porque o sacerdote e o levita foram embora. E, como você disse, ele ainda está ouvindo, e ele ouve o tropel de um cavalo, vem um homem andando numa cavalgadura e vê ele caído. E esse homem desce do cavalo e chega até ele. E é um samaritano. A parábola diz bom samaritano, mas para os judeus, samaritano não era bom. Para os judeus, para esse homem que está caído, ferido, morrendo, os samaritanos são maus. Porque eles são inimigos políticos. Eles são de nações antagônicas, servem a deuses diferentes. É um povo misturado, não é de raça pura como os judeus pregavam. E tinham feito muitas guerras.
Se esse homem ainda conseguisse enxergar, ele deve ter se assustado com o samaritano, porque o samaritano tinha uma característica no seu vestuário, no seu jeito, que é facilmente reconhecido. Eu acho que até ele pensou, bom, eu estou quase morrendo, agora vem esse samaritano, vai dar o golpe de misericórdia, vai me matar, agora sim que termina com a minha vida. Porque os da minha nação, os da minha religião, os da minha fé não me socorreram, agora esse aqui, que é o inimigo da nossa nação, vai me matar. Mas pelo contrário. O samaritano, que parecia ser mau, ele se mostrou bom, benevolente, misericordioso, rasgou o tecido da sua roupa, fez ataduras nesse moribundo, fez asepsia das feridas, deitando vinho, as partes roxas, os hematomas, ele passou azeite, fez os primeiros socorros. Como você vai acabar falando depois, o samaritano, a figura de Jesus, eu vou falar sobre o vinho e o óleo. Dois ingredientes, duas químicas que foram usadas para o curativo. Quem está longe de Deus, cai, fica ferido, precisa ser curado, precisa de curativos. E o bom samaritano vai prestar curativos, vai curá-lo. Ele está triste, esse homem moribundo. Mas a primeira coisa que o bom samaritano faz é deitar vinho sobre as feridas dele. E o vinho é símbolo da alegria na Bíblia. Poxa, agora esse homem moribundo pode voltar a sorrir, quem sabe esboçar um sentimento de satisfação. Está sendo cuidado. E nós gostamos de saber que somos cuidados, protegidos, amados. Agora ele está se sentindo protegido, amado e cuidado. Aquele vinho derramado. Oh, glória. O verdadeiro amor vem de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, nesse mundo que ele amou de tal maneira, inclui nós, inclui esses que estão em decadências, que estão caídos, que estão morrendo, que estão nas más companhias, estão nas drogas. O amor de Deus é grande e abrangente. Então o vinho simboliza essa alegria que vem do amor de Deus. O outro ingrediente foi passado óleo. O óleo é um dos símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando era passado em alguém, ele era como que se diz ungido. Esse homem foi ungido no chão, na ferida, ungido com azeite. E o Espírito Santo é o nosso selo da promessa, é a nossa garantia. Era como que Deus dizendo, olha, eu me importo contigo, eu te quero de volta, tu ainda é meu, tu me pertence. E, na verdade, pertencemos a Deus. Mesmo que aqueles que não queiram aceitar isso, mas fomos comprados por alto preço. Jesus nos comprou, somos propriedade de Deus. E não adianta querermos ser rebeldes, porque pertencemos a Ele. E se ficarmos na nossa rebeldia, fatalmente morreremos. Mas esse moribundo agora se rende. Aceita os cuidados. Aceita os curativos. Tem hora que temos que nos render a Deus. Ainda que alguém vá longe demais na desobediência a Deus, está colhendo hoje merecidamente o fruto que plantou, está sofrendo, mas Deus ainda o ama. Deus ainda o quer levantar. Está no chão. O diabo derrubou, mas Deus quer levantá-lo.
Pois assim que foi feito o curativo dele, pastor, e o bom samaritano o ergue e o coloca sobre a sua cavalgadura, sobre o animal. Esse é um papel do Espírito Santo, papel do bom samaritano de Jesus nos erguer. O diabo derruba, mas Deus levanta. Amém. Glória a Deus. Quero aproveitar nesse momento, você que está nos assistindo agora, nos ajude compartilhando essa live, nos ajude nesse momento a transmitir a palavra de Deus através da plataforma digital aqui do Facebook. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe aí no Facebook. Você que está nos assistindo agora, compartilhe nos grupos, compartilhe pelo WhatsApp. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Você que quer fazer uma pergunta, quer deixar uma saudação para nós também aí, que está nos assistindo, pode colocar nos comentários aí a sua saudação, a sua pergunta, que automaticamente nós vamos estar expondo aqui no display também da plataforma do qual nós estamos fazendo a transmissão. Eu quero nesse momento passar a palavra agora ao evangelista irmão Fabiano, que está lá na Califórnia. O pessoal que está chegando agora, eu estou aqui hoje em Taquari ainda, amanhã estarei me dirigindo para Tramandaí novamente. Quero deixar minha saudação aos irmãos de Tramandaí que estão me assistindo. Amanhã vou estar juntamente com vocês aí de novo. Também o pessoal de Taquari que está comigo aqui na audiência, o pessoal da cidade de Montenegro, o pessoal que me acompanha na Igreja Tabernáculo do Avivamento Apostólico. Saudação aos nossos irmãos, ao pessoal de outras denominações que são nossos amigos, nossos irmãos, que também estão aí nos assistindo. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus Cristo, queremos prestar um serviço aqui, através da palavra de Deus, abençoando a sua vida. Evangelista, irmão Fabiano, pastor Pedro está comentando agora sobre esta questão do bom samaritano, que é a figura de Jesus. Eu estava comentando antes sobre colocar o serviço como uma forma mais importante do que as pessoas. Então, nós estamos caminhando nesse momento no texto, e eu quero que você faça seus comentários a respeito do que você tem ouvido nesse momento aqui para nossos ouvintes, nossos internautas. Então, eu entendo, pastor Diego, pastor Pedro, que uma das maiores evidências do nosso amor a Deus é o nosso amor ao próximo. Né? Uma das maiores evidências, uma das maiores manifestações da vida cristã é o amor. Né? Não há como tu ter um amor por Deus, uma vida de intimidade com Deus, sem tu comunicar esse amor ao próximo. Aquilo que recebemos, aquilo que experimentamos de Deus, aquilo que provamos de forma real, de forma concreta, numa vida de intimidade com Deus, experiência, né? Comprovada pela Escritura, pela palavra, vivida na experiência e na prática real, esse amor que recebemos. O Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. Temos essa convicção, recebemos essa filiação. Isso não é algo teórico, isso não é algo abstrato, isso não é uma figura de linguagem. Esse amor de filho é real dentro de mim, aqui, agora. E eu tenho convicção na vida do pastor Diego, na vida do pastor Pedro, e na vida de todos aqueles que são filhos de Deus, que recebem a Deus como Pai. Né? É um amor real. E esse amor não se pode contê-lo, porque ele não foi feito para ser contido, não foi feito para ser preso. Ele é um amor para ser multiplicado, para ser ministrado. É um amor para ser dado, doado. Da forma que recebemos esse amor, da forma que temos ele dentro de nós, evidenciamos amando o próximo. É como um rio que deságua no mar. Não tem como impedir um rio volumoso de desaguar no mar. É da natureza dele ir naquela direção. Então, precisa ser assim. Esse amor que recebemos, nós manifestamos. Né? E eu entendo, pastor Diego, como tu falaste, né, é um ponto muito importante do culto a Deus. O fato ali é que muitos não compreendem o significado do culto. Né? Muitas vezes falamos, e não está errado, né, dentro de uma perspectiva humana, estou indo para o culto, estou indo para cultuar ao Senhor,
né? Seja dentro do templo, seja numa praça, um culto público, seja numa casa, não importa, um culto ao Senhor. Mas eu entendo que há uma perspectiva ainda mais profunda, ainda mais dinâmica, ainda maior de culto, né? Porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E não somos um templo morto, somos um templo vivo, porque recebemos o Espírito da vida dentro de nós. Somos o templo de Deus. Então, não é que simplesmente eu vou cultuar num determinado momento, eu estou indo também num determinado momento, num espaço físico, num local geográfico, num tempo determinado, na cronologia. Mas a minha vida é um culto. O meu corpo, a minha vida, o meu ser, tudo que há em mim, meu espírito, minha alma, meu corpo, é um templo ao Senhor, onde eu cultuo Ele. Desde o primeiro instante que eu abro os meus olhos de manhã, que eu acordo, e que eu agradeço ao Senhor, obrigado por mais um dia que Tu estás habitando em mim, mais um dia que Tu está me dando o privilégio de Te chamar de Pai. Tu está me dando a fé que me traz a convicção que os meus pecados são perdoados e que eu tenho meu nome escrito no Teu livro. E que um dia está passando rapidinho, hoje eu já estou com 44, ligeirinho eu vou estar na Tua presença, sabe? E desde esse instante até o último instante do dia, é um culto, a nossa vida é um culto a Deus. Quando eu trabalhava numa imobiliária e estava fechando o contrato, assinando, o Espírito Santo estava ali. Eu não tenho como retirar o Espírito Santo do templo dele. Quando eu trabalhava no mercado, suprindo as prateleiras do mercado, o Espírito Santo estava ali. Era um culto ao Senhor, tudo que eu fazia, cada palavra que eu digo. Tem que ser, deve ser um culto a Deus. Não estou falando um culto formal na perspectiva fechada dentro do templo. Estou falando que a nossa vida é um culto, nós somos um templo. Nós somos uma adoração contínua a Deus. E muitas pessoas não entendem isso, pastor Diego. Aqui voltando agora, pegando o gancho da parábola, aqueles que passaram de lado, como o pastor bem levantou esse ponto, não, eu preciso ir ao templo, eu preciso ir a Jerusalém, eu não posso me deter em ajudar esse aqui que está moribundo, que está doente, esse miserável, esse que está precisando, mas eu não posso, porque eu tenho que cultuar a Deus. Eles não entenderam a profundidade. O serviço é o mais importante. Quando o serviço Exatamente. torna mais importante. Exatamente. Eles não entenderam o sentido de um culto que é muito maior, que é muito mais abrangente. Não começa em nós e não termina em nós. Começa em Deus, termina no próximo e vai glorificar a Deus. É verdade. Eu me venho na minha mente, irmãos, quando a Bíblia diz que Marta e Maria estavam juntos com Jesus, a palavra de Deus que Marta servia e Maria adorava. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Marta e encontrou ela carregada, sobrecarregada de tantas coisas e uma só era importante. Eu acho isto um texto importante que ele fala, uma só era importante. Era o primeiro mandamento, adorar a Deus. Jesus é Deus. Maria escolheu a melhor parte, Maria escolheu a adoração. Marta escolheu o serviço. Se vocês olhar por uma ótica humana, ela não está fazendo a coisa errada, Marta. Ela não está pecando, pelo contrário. Na cabeça dela, ela está fazendo algo bom. Ela está servindo a Deus. Tanto que ela bate no peito e diz assim, tu não está te importando, não, de ver a minha irmã aí parada, te adorando, e eu aqui cheia de serviço. Tu não te importa com isso? Vocês vejam como é perigoso quando uma pessoa se atarefa tanto, coloca o serviço tão forte no coração e ela perde o verdadeiro alvo. Aqui Marta perdeu o alvo, embora está servindo, embora está a serviço. O bom samaritano e o sacerdote, eles estavam a serviço, mas perderam o alvo. Maria cumpriu o primeiro mandamento, adorarás a Deus sobre todas as coisas. Jesus é Deus, ela está adorando a Ele agora. O bom samaritano, ele faz o segundo mandamento, ele para e vai até o próximo. Os três, Marta, o levita e o sacerdote, eles estão a serviço, mas com o serviço sobrecarregando o seu coração e perdendo foco. Eu quero, nesse momento, falar com nossos internautas numa aplicação agora da palavra. Eu quero perguntar para você que está me ouvindo agora. Eu quero fazer essa pergunta para mim. Estou nesse momento na live aqui com meus colegas pastores. Será que o serviço não endureceu o nosso coração?
Será que o serviço não nos sobrecarregou de tanta informação? Será que o clube social que a igreja nos impõe hoje não nos esfriou por dentro e nós perdemos a essência do amor? O amor a Deus e o amor ao próximo? Será que o ser visto como um religioso, ser visto no serviço religioso, não tornou mais importante do que a primeira vocação, do qual nós olharmos ao próximo e a Deus? E está muito ligado e relacionado os dois, como eu havia citado. Jesus falou que não tem como amarmos a Deus e negligenciarmos o próximo. Será que não se cumpre o que a Bíblia diz, que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria? Será que o amor não tem se esfriado e o serviço não tem aumentado? Será que não há um contraponto? Posso falar para vocês uma coisa, bem pessoal assim, em quem tem trajetória grande na obra. Eu vejo e vi muitas pessoas em que tornaram profissionais da fé. Muitas pessoas que tornaram religiosos dentro da igreja. Eu vejo muitas pessoas que serem vistas pelos outros é mais importante do que estender a mão ao próximo. O detalhe é que ninguém iria ver se eles tivessem feito alguma coisa para aquele homem caído. Não ia ter uma fotografia, não ia ter nenhuma recompensa humana. E o serviço, ele é algo que recompensa a parte humana e esquece a parte espiritual. A palavra de Deus diz que naquele dia haverá surpresas no céu. E que tipo de surpresa será essa? Será que lá no céu é uma conjectura? Será que lá no céu nós não vamos encontrar, nos nossos olhos hoje, alguns bons samaritanos? Será que lá no inferno, será que lá no céu nós não vamos encontrar religiosos e levitas que nós estávamos acostumados a ver no contexto cristão? Será que isso não pode acontecer conosco? De nós chegarmos lá e sermos surpreendidos por bons samaritanos que não eram da mesma ideologia nossa, e talvez aqueles que estavam a serviço não serem encontrados? Esta é uma pergunta que eu me faço, e acho que esse espelho da alma deve ser feito a todo momento. Será que nós estamos servindo a Deus? E qual é a motivação nossa de estarmos a serviço de Cristo? E eu vejo que Jesus coloca o bom samaritano com obras da graça. Porque aí o pastor Pedro comentou antes, ele carregava algo, o azeite e o vinho. E eu pergunto, será que os religiosos, eles poderiam socorrer esse homem? Poderiam, claro. Mas seria que eles iriam ter esse elemento? O azeite e o vinho? Porque há muitos religiosos que não têm mais alegria de servir a Deus. Não tem mais o azeite do Espírito Santo. Então já estão automaticamente, de certa forma, por não estarem a serviço do reino, mas a serviço da religião, já estão impedidos. Estão impedidos porque está lhe faltando algo. Eu não quero encupridar muito a minha fala, porque ainda temos algum tempo, e quero já passar ao pastor Pedro nesse momento para os comentários. Antes de passar para o pastor Pedro, quero dizer, compartilhe a live, nos ajude no compartilhamento, nos ajude com os seus comentários, nos ajude com as suas perguntas, vai nos acrescentar muito se você estiver participando do outro lado, e nós vamos ficar felizes em responder essas questões também, em nome de Jesus. Pastor Pedro. Pastor Diego, a minha esposa passou aqui uma lista. Fique à vontade, pastor. Fique à vontade. Mas é muito longa já tem ali umas 60 pessoas que curtiram e comentaram, então eu deixo um abraço para todos e continuem curtindo e comentando. Pastor Diego, nós havíamos falado a respeito aonde eu tinha parado, e que o bom samaritano agora socorre, ergue, levanta o decadente, o caído. E ele não leva de volta para Jerusalém e nem leva para Samaria. Ele leva agora esse homem que foi socorrido para uma hospedaria, uma hostalagem. Seria um lugar, uma enfermaria.
o bom samaritano, ele conduz esse homem até a hospedaria e diz para ele ficar lá. E diz para o dono da hospedaria, o enfermeiro, o médico do lugar, diz assim, ó, cuida dele. Eu vou deixar aqui um dinheiro, 2 denários, 2 dinheiros, e cuida dele, e o que tu gastares a mais, se gastares, eu pago na minha volta. Então, hoje, nesse século 21, a Jerusalém, terrena, antiga, ela não tem mais esse caráter espiritual como tinha nesta época dessa história. A Jerusalém foi substituída pela instância chamada igreja. A hospedaria, aonde o bom samaritano conduziu esse homem ferido, que agora está em vias de recuperação, essa hospedaria é a igreja. É na igreja que somos restaurados da nossa saúde espiritual. É na igreja que as nossas feridas, os traumas do pecado, as decepções dessa vida, as decepções desse mundo, as decepções com os falsos amigos vão ser curados. Onde os nossos erros serão perdoados, aqueles que nós confessamos e abandonamos. Então, o ser humano, ele precisa de tutela, ele precisa de acompanhamento, porque senão nós morremos espiritualmente. E esse hospedeiro, esse enfermeiro da hospedaria é o Espírito Santo. É ele que está cuidando de nós como igreja, como adorador, como templos vivos, como servos de Deus. E precisamos ficar aos seus cuidados. E Jesus Cristo, ele pediu encarecidamente, cuida dele. Hoje é o Espírito Santo que cuida da igreja, que zela pela igreja, e a igreja somos nós. Não é o templo, não é um prédio bonito arquitetônico. Somos nós, pessoas que adoramos a Deus. E nós fomos ali, então, pagos. Foi pago um preço. Jesus pagou o preço. O bom samaritano pagou o preço. Só que eu estou pagando. Então, Jesus pagou por nós. Ele morreu. Derramou o seu sangue. Ele, inocente, se fez pecado no meu lugar. Se fez pecador no meu lugar. Eu que deveria ser amaldiçoado, ele se fez maldito no meu lugar e aceitou a morte de cruz. Então, hoje é tão simples, é só eu aceitar que eu preciso ficar aos cuidados e à dependência de Deus. Não sair da hospedaria. E como disse o pastor Fabiano, o culto não é só dentro das 4 paredes do templo. O culto é o meu dia a dia. Acordo de manhã, começa o culto ao Senhor. Que a nossa vida, né? Enquanto tivermos fôlegos, deve ser uma vida de bem dizer ao Senhor. É verdade. É verdade. Evangelista, irmão Fabiano, teus comentários sobre o texto bíblico. Amém. Nesse momento. Amém. Realmente, pastor Diego, há um perigo muito real, né, com o tempo, com as circunstâncias, com os compromissos e as responsabilidades, e o montante de trabalho e serviço em que pode uma pessoa se envolver na obra de Deus, e vocês como pastores podem, né, com muito mais propriedade e experiência, falar sobre esses assuntos, pode essa quantidade volumosa de situações, né, que cercam a vida de, normalmente, quem está mais à frente do ministério. Mas eu também digo do cristão em geral, enfim, tem outras situações da vida, o cristão também que não é pastor, mas que pode lhe servir como uma barreira entre o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira intimidade com Deus, o verdadeiro relacionamento
ou digamos um relacionamento mais puro, mais transparente, um relacionamento mais efetivo, né? Pode servir de tropeço muitas coisas na vida do cristão, seja ele um evangelista, um pastor, um cristão que não tem um cargo, né? Uma função no reino de Deus como essa, não é cargo. Né? Evangelista, pastor, doutor, mestre, não é cargo. Não, quem tem cargo é político. Isso são funções estabelecidas por Jesus Cristo. E muitos tentam dizer que é cargo e desmerecer essas funções. Mas Jesus instituiu e ninguém tira, nenhum homem. São funções para a glória de Deus, que glorificam o nome de Deus e não é para honrar o homem. Mas, amados, voltando ao ponto, precisamos ter o cuidado, precisamos prestar atenção na vida da gente, para não corrermos o risco de esvaziar lentamente a nossa botija, né? Falando aqui numa linguagem com azeite de Deus, para não lentamente se esvair a chama do primeiro amor, a alegria intensa da salvação, o Espírito de Deus que nos conforta, que nos alegra, que nos dá o amor, aquela chama viva por Deus, o amor ao próximo, o amor por Deus, o amor pela palavra, o amor pela oração, o amor para evangelizar, para ir atrás do perdido. Porque Jesus não disse, espera que os perdidos vão vir atrás de vocês, não. Ele disse, espera em Jerusalém, que vocês vão ser revestidos de poder, para depois vocês irem para Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então precisamos estar atentos para não esfriar nessa chama, não esfriar nas riquezas, nas profundezas da intimidade de uma vida com Deus, que vai muito além de um culto com horário estabelecido, pré-definido, dentro de um local físico, que é muito bom, maravilhoso, e eu estou dentro disso, mas vai além a vida com Deus. E precisamos estar constantemente analisando, vigiando e vendo como é que está o nosso primeiro amor, a chama do primeiro amor, da nossa vida com Deus. E o amor ao próximo é uma das formas que sinalizam, é um dos pontos que sinalizam como está a nossa vida espiritual. O quanto eu me importo com a dor do próximo. O quanto eu me importo com a dor do próximo. E, inclusive, também, abrindo um parênteses aqui, eu descobri nos últimos 2, 3 anos, pastor Pedro, pastor Diego, algo muito importante. Não só sinaliza o nosso estado espiritual, conseguir chorar com os que choram, mas conseguir sorrir com os que sorriem. E eu vou dizer uma coisa, me mostra mais a situação espiritual de uma pessoa, se ele consegue sorrir com os que sorriem, do que se ele consegue chorar com os que choram. Deus me abriu os olhos para esse texto nos últimos 2 anos, porque no momento de dor e de dificuldade, de angústia, de lágrima de alguém, quase todos se comovem, quase todos. Independente de religião aqui, independente se o cara é ateu ou não. É muito fácil se comover. Vai no velório de quem tu não conhece, tu vê os outros chorar, tu já começa a chorar junto, porque a dor é sofrida. A dor da morte é algo doloroso. Mas agora, quando nós conseguimos sorrir com os que sorriem, tu olhar para o teu irmão, que Deus está fazendo algo na vida dele, e tu conseguir sorrir, e tu ter um coração puro, um coração de amor, um coração de intercessão, sabe? Isso demonstra ainda mais do meu estado espiritual. Eu falo esse texto e eu aponto em primeiro lugar para mim. Eu me olho a cada dia a partir dessa perspectiva. Eu quero sorrir com os que sorriem. Eu quero ver Deus levantar vocês a cada dia mais. Porque quanto mais vidas forem alcançadas, o reino de Deus vai se manifestar e vai se expandir cada vez mais em número e em qualidade. Então, há muita coisa a falar aqui, mas vou deixar espaço para o pastor seguir o texto aqui, para mim não sair muito. Eu acho perigoso quando a gente vê esse sentido da religiosidade desses homens e o pensamento que nós temos, e pela experiência que eu tenho de vida, vocês também, muitas vezes aqueles que a gente pensa que vai nos erguer do chão são aqueles que acabam nos deixando caídos. E muitas vezes aqueles que nós pensamos que nunca vão nos erguer do chão são aqueles que acabam nos socorrendo. E isso acontece literalmente aí. Porque aqueles que automaticamente eram para socorrer, não socorrem. E agora parece, na minha conjectura, que o Espírito de Deus entra no coração desse homem, que não era para ser, e acaba sendo. O homem que a Bíblia diz que parou,
Eu quero falar sobre isso agora, dentro da exegese bíblica. Eu quero transcorrer dentro do texto, falando que o bom samaritano, ele parou, ele teve que dedicar tempo, ele teve que parar de fazer o que ele estava fazendo, ele teve que parar a sua jornada. E eu pergunto para mim, para vocês, para quem está nos ouvindo, é um momento, às vezes, que nós temos que parar. É um momento, às vezes, que nós temos que olhar para o próximo. É um momento, às vezes, que temos que deixar de ir para onde estamos indo, o caminho que estamos seguindo, a velocidade que estamos andando, às vezes está atropelando as coisas. Às vezes está deixando para trás as coisas. Um dia, Jacó e Esaú, depois que fizeram as pazes os dois, Esaú convidou Jacó para seguirem junto com uma só comitiva. Só que a comitiva de Esaú era rápida, era acelerada demais, pastor Pedro, evangelista Fabiano. E as vacas velhas iam ficando para trás. As ovelhas que iam dando cria, as crias iam se perdendo para trás. Os servos mais velhos não conseguiam acompanhar aquela comitiva, porque era uma comitiva que andava rápido. Então, quando Jacó viu aquilo, ele disse para Esaú: não posso seguir junto. Eu preciso ir no passo do gado. Eu preciso ir no passo do gado. Eu não posso ir no meu passo, eu preciso ir olhando o passo, como eles estão andando. Se eles estão bem, se eles estão caminhando devagar, eu preciso caminhar devagar. Se algum parou, eu preciso parar também. Não adianta eu seguir no passo daquele que está na minha frente. Eu preciso caminhar no passo do gado. E observe o que eu estou falando, quando Jesus certa vez estava caminhando, a multidão toda caminhava com ele. A multidão toda estava apertando. Mas havia um homem parado na beira do caminho chamado Bartimeu. Preste atenção. Homem parado, sentado à beira do caminho. Quem está sentado não está andando. Mas a multidão e a comitiva estavam andando a passos acelerados com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus parou. Ele parou tudo o que estava fazendo. Ele parou tudo por causa de um homem. Ele parou o que estava fazendo. A Bíblia diz que um homem estava no tanque de Betesda e Jesus estava indo para a festa, mas ele parou de ir para a festa. Ele deu um atalho, ele saiu daquele propósito e foi lá e desceu ao tanque de Betesda por causa de uma pessoa. E é isso que eu pergunto, esse bom samaritano ele nos dá o primeiro exemplo que ele me dá. Ele parou por causa de uma pessoa. Ele parou. E Jesus, por muitas vezes, ele parou. E esta é a pergunta que eu faço. Será que na correria do dia de hoje, nesse mundo que é como fosse uma selva, onde as pessoas vão atropelando umas às outras, nesse contexto religioso de hoje, de multidões, será que nós não estamos parando? Será que nós não teríamos que parar de vez em quando? Será que às vezes parar por causa de um caído? Será que parar às vezes por causa de um que está prostrado? Será que parar um pouco de fazer o que estamos fazendo e observar o que está acontecendo em nossa volta não é tão importante como continuarmos indo aonde estávamos? Então, às vezes, eu creio que é preciso parar um pouco de prosseguir um alvo, um propósito, mas sim, às vezes, é necessário parar por causa de uma pessoa. E quando ele para por causa de um homem só, ele desceu, parou e atou as feridas. Atou as feridas que estavam abertas. E quando eu vejo que ele ata as feridas que estão abertas, ele evita aquele homem de morrer, porque ele atou as feridas. Ele tem algo que faz fechar as feridas. E eu pergunto para vocês, hoje, será que nós estamos parando para fechar as feridas daqueles que estão com as feridas abertas? Será que o povo atualmente não está colocando o propósito, a caminhada, e está esquecendo de parar e ver os que estão ficando caídos? Será que não há uma decepção hoje intrínseca já dentro do contexto de pessoas que até mesmo vê mal hoje a igreja, a religião, por causa da sequência, do segmento espiritual que tornou-se tão profissional ao ponto que não se pode parar mais?
Eu tenho muito medo quando homens transformam-se em máquinas. Eu tenho muito medo quando homens esfriam o coração. Eu tenho muito medo quando a liturgia é maior do que pessoas. Eu tenho muito medo que quando a religião está acima do próximo. Eu tenho muito medo quando eu perco o meu olhar de Cristo ou quando eu vejo alguém perdendo o olhar de Cristo e começando a olhar em volta. E eu tenho muito medo quando eu vejo a própria igreja numa caminhada tão forte por construções, por competições e por concorrência, ao tal ponto de não conseguir parar um pouco e olhar para aqueles que estão caídos no caminho. Pastor Pedro. Pastor Diego, Fabiano, Paulo disse que nós devemos ser imitadores dele, assim como ele é um imitador de Jesus. Paulo, o grande homem de Deus, ele disse que ele servia de modelo a ser imitado, porque ele imitava, tomou como exemplo a Jesus. E nós sempre levantamos bem a questão de que o bom samaritano simboliza Jesus. Então, o bom samaritano que fez a obra perfeita, que parou e socorreu o decadente, o moribundo, precisa ser imitado. O bom samaritano precisa ser imitado hoje, porque Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se o bom samaritano figura a Jesus, e é o bom exemplo daquele que ama o caído, o perdido, o pecador, e que tem uma palavra curativa, nós temos que imitá-lo. Uma pessoa é importante. Jesus fala em várias parábolas, tinha um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu. Oh, glória. Ele deixou as 99 em lugar seguro e foi atrás da perdida. É verdade. Aleluia. Achou ela, colocou nos ombros e ficou feliz. Glória a Deus. Porque recuperou uma ovelha perdida. Aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 13, fala no hino do amor, da excelência do amor, 1 Coríntios 13, e ali enumera várias coisas que nós podemos fazer, mas sempre diz, se eu não tiver amor, isso não é nada. Sem amor, sem esse propósito, sem essa mola impulsionadora que é o amor sem medida, sem esperar algo em troca, não tem sentido o que fazemos. Porque quando se faz para Deus, se faz na graça e de graça. Seremos retribuídos, recompensados na vida eterna. Mas aqui, ainda que não se ganhe nada, ainda que aquele que você ajuda não lhe reconheça, você tem a obrigação, temos a obrigação de, em nome do amor, levantar o caído, socorrer o ferido, atar as feridas daqueles que estão sangrando hoje. Então, vamos imitar essa figura do bom samaritano, que é aquele que estava em viagem e parou tudo para socorrer a importância de uma alma. E Aleluia. Ele deixou bem claro no final da história que ele voltará. Glória então, isso remete realmente para Jesus Cristo, porque ele voltará. Né? Aleluia. Coisa boa. Glória aguardando o Senhor Jesus, Maranata. Glória a Deus, aleluia. Nos ajude nesse momento, você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência, obrigado a todos vocês que estão na plataforma digital nesse momento, que estão juntamente conosco. Se você pode, compartilhe nas redes sociais, nos ajude nesse momento na divulgação da palavra de Deus, muitos irmãos participando conosco aqui na live. No final aqui nós vamos estar dando uma saudação, uma prévia de algumas pessoas que estão junto conosco. Claro, a gente não consegue falar todos, mas sempre uma prévia a gente consegue dar
de um alô aí para os irmãos que estão participando juntamente aqui conosco nesta live, Evangelista Fabiano. Nós estamos chegando já nos 10 minutos finais, depois nós vamos fazer a última rodada final e nós vamos falar dessa volta aí que o pastor Pedro já mencionou. Daqui a pouquinho nós vamos estar entrando já no final do texto sobre esta volta, esta recompensa. Nós vamos já daqui a pouquinho estarmos chegando nesta parte aí, que eu creio que é a grande cereja do bolo aqui desta live de hoje. Fique atento aí, você que está conosco, liga para alguém, já manda assistir também, dá uma compartilhada pelo grupo do WhatsApp, porque vai chegar agora uma hora que vai ficar melhor aqui a live ainda, uma hora que quem é obreiro de Deus, quem gosta de fazer a obra de Deus, quem é espiritual, vai ouvir a recompensa no final de sermos um bom samaritano, de trabalharmos na obra de Deus, estarmos nos dedicando para as coisas de Deus. Daqui a pouquinho fique ligado que vai haver uma surpresa aqui na live, no texto, desvendando algo no texto aqui, no nome de Jesus. Evangelista Fabiano. Pastor Diego, fez uma pergunta antes, muito interessante, perguntou, será que estamos parando para socorrer esse que está caído? Será que estamos parando para auxiliar o que está caído? E aí eu estava lembrando aqui do texto, tão perigoso, tão ruim, tão maléfico é não parar para auxiliar aquele que está caído, é escolher os quais vamos auxiliar. Contar a dedo, esse sim, esse sim. Que critérios são esses que definem quem podemos auxiliar, quem iremos auxiliar ou não? Não podem ser critérios humanos. Deus não nos chamou para escolhermos aos quais vamos levantar. E aí eu lembrei desse texto, no versículo 29 aqui, da parábola do bom samaritano. O fariseu, ele queria pegar Jesus em alguma palavra, ele queria encontrar uma contradição, o doutor da lei. Ele queria que Jesus falasse alguma coisa que não correspondesse com a verdade com que eles criam. Né? E aqui no 29, versículo 29, ele diz, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, ele disse a Jesus. Deu algum problema ali, pastor Diego? Pastor Pedro? Não, tá tudo certo. Estamos te ouvindo. O pastor Pedro, pode ir falando aí que eu já boto ele em volta. Vai falando aí. Fica tranquilo. Pastor, a imagem do pastor. Tá. Alô, temos de volta aí com o pastor Pedro já. Peraí, meu telefone é como se estivesse fechado. Estou abrindo ele aqui de novo. Não, tô te ouvindo aí. Fica tranquilo, pode seguir. Tá bom. Tá, casualmente ficou preto aqui o meu telefone também, como se eu tivesse desligado ele, mas já tá ok. Casualmente ele disse aqui no versículo 29, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Ele queria se justificar diante de Jesus, e aí ele encontrou uma maneira. Não, agora então ele vai ter que dizer quem é o próximo. Né? Diz qual, aponta qual é o próximo então. É como se ele estivesse pedindo para Jesus uma lista, né? É óbvio que o próximo não pode ser a todos, são aqueles da minha casa, são aqueles da minha sinagoga, os quais eu ensino, no caso aqui dos mestres da lei, enfim, quem é o meu próximo? Ele esperava talvez que Jesus fosse dar uma lista para ele. Ele queria saber quem, ele queria uma definição de quem que ele iria socorrer, de quem que ele iria parar para auxiliar, parar para amar. Né? O texto aqui está dizendo, né? Amar a Deus e ao próximo. Quem que eu devo amar então, Jesus? Quais são as pessoas? Qual é o tipo? Qual é a classe? E Jesus não diz para ele quem. Jesus diz aqui no final do 37, vai e faze da mesma maneira. Jesus não disse para quem. Jesus disse o que fazer. Jesus apontou para o que fazer. Ele estava esperando uma lista com poucos, talvez uma lista com aqueles mais chegados, aqueles familiares, talvez ele estava esperando que dissesse, não, alguns são suficientes. Não, Jesus disse, está vendo isso que foi feito? Não é para quem, é o que tu deve fazer, vai e faze. Faze com todos, não escolha, não coloca critério humano para definir, não coloca razão humana para definir, mas coloca paixão, compaixão, amor transbordante, amor que queima. O amor que vem do Pai tem que queimar, tem que arder. É algo que nos consome. Quando nos consome, tu não fica perguntando, será que é esse aqui que eu devo ajudar? Será que é esse ali? Será que é aquele outro? Não, tu vai e tu faz.
Porque o teu coração está Glória a Deus. lindo, está apaixonado pelo próximo. Tu não consegue ficar Glória a indiferente à dor do próximo e à alegria do próximo. Tu não fica indiferente, mas tu é tocado, porque tu foi tocado pelo amor de Deus em primeiro lugar. Né? Então, eu entendo mais ou menos assim, pastor Diego. E esse parar, meus irmãos, ele às vezes ele é difícil, não é fácil. Imagine vocês que essa parada que ele deu de atar as feridas, de aplicar o azeite, aplicar o vinho, o pastor Pedro já falou sobre o azeite e o vinho, então, para já andarmos mais um pouco na live, quando ele pega esse homem para colocar em cima do seu cavalo, um homem que não tem condição de ir sozinho, que está quase que morto, imagine a força que ele fez para levantar esse homem na sua cavalgadura. E mais, é impossível não se sujar de sangue. É impossível não ter contato com esta pessoa. Aleluia. Aleluia. É impossível. Glória a Deus. E hoje, às vezes, falta um pouco desse contato, do se permitir sentir o outro. Se permitir sentir o que o outro está sentindo. Quando ele permite que abraça aquele homem para levantar a sua cavalgadura, ele tem que ter o contato, ele tem que ter o abraço, ele tem que permitir que o sangue daquele homem suje as suas roupas. Isso envolve esforço, envolve levantar, envolve pegar, envolve troca, envolve sentimento, envolve Empatia. muito mais do que empatia, exatamente, envolve empatia, envolve uma série de coisas. E como é difícil hoje, alguém que deseja entrar numa favela, entrar numa vila, sentir o que eles sentem lá, sentir por que aquela pessoa deixou de ir na igreja, por que tem até raiva do crente, por que tem raiva, era um filho de um irmão da igreja, como eu atendi vários. E você vai lá ver, a menina tem 15, 16 anos, 18 anos, agora eu odeio a igreja. E você, não adianta apontar o dedo e xingar, você precisa parar, sentir, abraçar aquela situação, ver o que houve com aquilo ali. E às vezes nós vamos acabar descendo um pouco, nós vamos acabar sentindo um pouco o que o outro sente. Nós vamos acabar se permitindo abraçar um pouco. Pode falar, pode me interromper, não tem problema. Desculpa interromper. Como o texto diz, né, pastor Diego? Tive fome e me destes de comer, estava preso e fostes me visitar, estava nu e me vestisse, estava doente, enfermo, fostes lá me ver, fostes lá me dar uma palavra. Aleluia. Glória a Deus. Dizer algo. Né? Tremendo. É verdade. É tremendo isso aí. Essa é a vida cristã. Esta é a vida cristã. Andar com as pessoas que estão dando glória a Deus, aleluia. Com perdão da expressão, conquistar quem já está conquistado, quem já está de gravatinha, quem já está com a biblinha debaixo do braço, é fácil. Agora, eu sei o que é pagar o preço para ganhar um feiticeiro, uma mãe de santo. Eu sei o que é pagar o preço, o que é ganhar um marginal, um traficante. Eu sei o que é. Vocês também sabem, vocês já ganharam alma. Eu sei o que é ser pescador, não peixeiro. O peixeiro, ele pega o peixe pronto. Ele não sabe o que é ir no mar e pegar um peixe. Ele não sabe o que é passar uma tempestade dentro do mar. Ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é um anzol. Ele não sabe o que é o tempo de espera. Ele colocar os pés na água. Colocar os pés na água. Ele simplesmente comercializa o peixe. E que esse bom samaritano, ele é aquele que ele é o pescador de fato. Porque ele espera, ele para, ele busca, ele desce, ele se suja com o sangue daquele homem, ele se permite abraçar aquele homem, ele usa força para levantar aquele homem e ele põe na sua cavalgadura esse homem. E ele teve uma oportunidade, né, pastor Diego, e não desperdiçou. Não desperdiçou a oportunidade. E a recompensa, e é isso que é o detalhe, a Bíblia diz que é melhor nós dar do que receber. Aleluia! Glória a Deus! Ele não tem nada para receber desse homem. Pelo contrário, ele vai dar. Ele já gastou vinho, já gastou o azeite, já gastou o seu tempo, porque ele parou, aleluia, já teve que parar, perdeu o compromisso que ele estava, e agora ainda ele vai pagar para deixar na hospedaria esse homem, vai entregar dinheiro para deixar na hospedaria. Aleluia. Como é bom quando nós podemos dar em vez de receber.
Como é bom que nós podemos olhar para o próximo descer, parar, abraçar, se sujar. Como é bom nós poder deixar que o sangue venha sobre a nossa vida, sem se importar quem é. Como é bom nós permitir se doar para as pessoas. Como é bom nós conseguir fazer isso. Como Aleluia. é bom a gente poder trazer uma pessoa que não consegue seguir mais junto, para andar junto com a nossa cavalgadura. É muito bom quando nós andamos com os príncipes desta terra. É muito bom quando nós andamos numa comitiva com os reis, com os nobres. Mas eu creio que aquela corte, com esse homem com a sua cavalgadura anônima, com um homem nu em cima do seu cavalo porque lhe tiraram tudo, sangrando, e o bom samaritano com suas vestes salpicadas do sangue daquele homem, indo em direção ao cavalgador, indo em direção à hospedaria. Eu tenho certeza que a marcha celestial era uma marcha de uma corte muito maior do que uma corte real dos grandes reis. Meus irmãos, Pastor Pedro, glória Pastor a Deus. Diego, é muito bom esse assunto aí. Eu queria deixar um abraço para a Valse, para o Júnior, para a Rede, para o Salatiel, para a Sheila Zimmer, a Anelísia, a Ângela, o Cláudio Santos, a Diva, o Alvício, o Marcos Alexandre, o Marcelo, o Pastor Alisson, o Arthur Cofã, o Zeca, a Liliane, a Vanessa, o Tiago, a Terezinha, o Paulo, o Santiago, a Damares, Patrícia, Jandira, Neiva, Elisete, Glória a Deus. Lucilene, Cris, Elias, Márcia, Vladimira, Eva, Boris, Sônia, Rose, Alessandra, Ione, Paula Bastos, Miqueias, Jailson, Célio, Luiz, Gessi, Joyce e outros que eu não consegui entender aqui. Glória a Deus. Estamos bem acompanhados. E encerrando os comentários a respeito do bom samaritano, precisamos hoje nos aprender com essa história e trazer isso para a prática diária. Vamos descer do cavalo. Oh, glória. Atender aquele que está no chão, no valado, né? Aleluia. Vamos sair do pedestal, vamos Glória descer do nosso orgulho, da pompa e pôr a mão no que está ensanguentado, ferido, sujo, fedido. Glória a Deus. Aleluia. É isso que Deus quer, né? Glória a Deus. Ele poderia ter usado os anjos para pregar o evangelho, mas ele delegou isso a nós, homens. Aleluia. Amém. E precisamos fazer. Aleluia. Conosco que Deus conta para ampliar o seu reino. Aleluia. E possamos dizer para Deus, estamos aqui, Senhor, usa-nos na tua obra. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que muitos ouvintes que nos acompanharam vão estar despertados também. Amém. Para um olhar com mais compaixão. Glória a E Deus. não fazer pré-julgamentos e nem desejar que a justiça divina vingativa muitas vezes venha estar imperando nesse momento. O juízo de Deus virá, mas hoje oramos pela misericórdia de Deus, pela graça, pelo amor. Glória a Deus. Porque Amém. assim Aleluia. como somos alvo desse amor, que outros também Amém. sejam. Aleluia. Diego, é isso. Bom, nesse momento também eu quero já entrar pelas partes finais agora desta live. Está muito bom aqui. Eu estou sinceramente sentindo a presença de Deus. Eu sei que o Espírito de Deus está conosco aqui nesse momento, nos trazendo esse sentimento, essa reflexão. E a Bíblia diz que um dia um homem mandou o servo buscar alguns homens para um banquete. E o servo chegou e um não quis, o outro deu uma desculpa, o outro estava atarefado. E aí aquele homem voltando disse, olha, eles não querem vir. Então aquele homem que estava dando o banquete disse, saia, volta lá.
Vai aonde, pastor Pedro, que ele mandou ir? Onde é que Os ele mandou buscar daí, valados, então? as Nos vielas. valados, nas vielas. Mandou pegar quem? Cego, coxo, manco, Aleluia. Glória a Deus. É verdade. mendigo. Ele disse, vai lá e busca. Busca lá. Se aqueles não querem vir, busca nos valados, busca lá os doentes, busca. Eu quero que a minha casa esteja cheia. Eu quero convidar eles para o banquete. E eu quero que esse sentimento esteja dentro do nosso coração. Que Jesus possa estar Amém. falando isso para nós também. Vai, busca o que está caído. Seja como o samaritano, seja como esse samaritano, busca o que está desamparado. Se um não quer, preste atenção, para um pouco na caminhada que você vai ver que tem muita gente que está querendo. Eu acho que é hora de tirar os olhos de um certo mover e entrar com o olhar mais evangelístico. E agora entrando nesse final dessa mensagem, e esse final eu vou deixar para os meus companheiros me ajudar aqui, porque seria impossível nós falar agora um só essa questão, e é a questão que eu tenho certeza que vai ser agora a graça para quem está nos ouvindo. Nós demos uma mensagem aqui de exortação, de consolo, mas agora vai vir uma edificação nesse final aqui, uma grande edificação. Porque o bom samaritano, que é a tipologia de Cristo, ele vai lá e deixa o homem na hospedaria, que o pastor Pedro falou que é o símbolo da igreja. A igreja deve ser como uma hospedaria, como uma estalagem, o lugar onde recebe pessoas. A igreja deve ser semelhante a um hospital. A igreja deve ser semelhante a um restaurante, onde restaura as forças, tem alimento espiritual, que tem as pessoas que estão ali para cuidar de vidas. A igreja é um lugar de cuidar de vidas. Mas o bom samaritano agora entra nessa figura de Cristo e ele vai lá e dá o primeiro socorros, ele vai lá e trata essa pessoa, e agora nós estamos indo para uma segunda visão do texto, porque ele vai lá, trata, cuida, e ele leva até o hospedeiro, ele deixa agora ali na hospedaria, e ele diz que está indo, mas ele diz que vai voltar. E ele dá a primeira recompensa. Ele dá a primeira recompensa. Mas depois ele diz assim: quando eu voltar novamente, e se tu gastou demais, vou falar na minha linguagem aqui para o nosso público entender. Se tu gastou demais com esse homem aí, e o que eu te dei foi pouco ainda, se tu achar que talvez o que eu te dei não foi tão recompensatório, você teve que fazer mais do que aquilo que eu tinha te dado aqui na terra. Fica tranquilo que eu vou voltar de novo. Eu vou te pagar depois. Eu vou te recompensar depois. Mas na segunda vinda. O que quer dizer isso, pastor Pedro? Claro que eu sei o que quer dizer isso, mas eu quero deixar para que vocês digam para os nossos internautas o que ele está dizendo para esse obreiro que está nos ouvindo agora, para essa irmã que evangeliza nos mercados, que evangeliza nas praças, que evangeliza nas ruas, que evangeliza na família, que vai no hospital, que é tão difícil hoje pessoas que vão no hospital entregar um folhetim. Essa pessoa que vai no grupo lá onde estão os drogados de rua, entrega uma palavra. Esse irmão que usa o seu veículo para pegar pessoas em casa e levar até a igreja, às vezes estraga o carro, às vezes a mulher não gosta, e ele continua pegando em casa, continua levando. O que Deus está falando com essas pessoas agora, através desse texto? Eu tenho por mim que, assim como se observa na vida prática, que muitas pessoas abrem mão da sua vida particular, profissional, para servirem a Deus. Eles param na sua carreira de ganhar dinheiro para estender a mão para o necessitado, para as almas e para servir a Deus. Ganhamos, e todos que servem a Deus, alguma coisa recebe aqui na terra, como bênção, como vitória, a nossa própria salvação já é um grande ganho. Mas sabemos que o reconhecimento verdadeiro, o salário verdadeiro será recebido na vida eterna, chamado as recompensas, os galardões, no tribunal de Cristo. A igreja, na vida eterna, após o arrebatamento, ela passará por um período aí de uns 3 anos e meio na vida eterna, nos ares, no céu, onde ela será recompensada, galardoada. Todo o esforço que alguém fez em nome de Jesus,
pela causa do mestre será recompensada, desde um copo d'água que você der para um sedento. Está escrito na Bíblia. Não vai ficar sem galardão um copo d'água. E olha, para o que está com sede, um copo d'água é muito. Para quem dá, não é nada. Será recompensado. Por 3 anos e meio, a igreja receberá um por um, por todas as suas obras, por todos os seus feitos, receberá os galardões, as recompensas. Será como que aquele soldado que volta da guerra e agora ele vai ganhar as suas condecorações e as suas medalhas. Seremos distinguidos pelo que fizemos em nome de Jesus. A igreja é comparada como uma noiva. Então, como uma noiva, ela estará sendo enfeitada com esses adereços, esses enfeites que foi as obras que ela fez na terra, em prol do Evangelho, em prol de Jesus. Então, ali será reconhecido o feito. Há muitas pessoas que fazem muito, mas não é reconhecido na terra. Às vezes tem membros na igreja que fazem muito e o próprio seu pastor não sabe, não tem ciência do que essa pessoa faz. Muitos serviços, muita obra que as pessoas fazem na terra pode passar despercebida, ficar na incógnita, no secreto, as pessoas não reconhecerem, ninguém aplaudir, mas não passará em branco na memória de Deus. Será lembrado. Oh, glória a Deus. Tá? Aleluia. Então, Aleluia. receberemos lá. Não esperamos aqui na terra receber muito. E eu sempre digo, em tudo dai graças. Glória a No Deus. pouco, no muito. Paulo disse, eu aprendi em todas as circunstâncias. No pouco, no muito, na fartura, na falta. Em tudo tem que dar graças a Deus. O Senhor nos recompensará. Fabiano. Aleluia. Fabiano. Amém. Eu creio, pastor Pedro está totalmente correto, né? O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor é quem dá a paga, né? Ele que retribui, né? De acordo com a sua vontade, de acordo no tempo dele. Não é aqui. Ainda não chegamos em casa. Não estamos em casa ainda. Não somos deste lugar. Somos peregrinos neste mundo, nessa terra. Vamos chegar em casa. E aquilo que o Senhor tem para nós, amém, com alegria receberemos, né? Mas o interessante, o maravilhoso, é que a grande motivação, né, ainda não está naquilo que Deus tem para nos dar, ainda que é maravilhoso, ainda que eu quero, tudo que Deus tem para mim, certamente são coisas, né, que Deus tem para nós como galardão, imagina, são coisas espirituais, coisas que nossa mente nem imagina, mas o grande e tremendo desejo queima por si dentro de nós, né? Nos arde, né? É ver Glória alguém a Deus. receber a palavra de Jesus e confessar Ele como Salvador, pedir perdão dos seus pecados, Aleluia. né? Seja no evangelismo, seja num culto, quando as pessoas vêm à frente, recebem a Cristo, seja quando tu faz uma Glória a oração no hospital, ou na cadeia por alguém, ou numa praça, quando tu faz algo por Aleluia. alguém, quando alguém que talvez tu nunca mais vai ver, tu encontrou a pessoa e tu tem 5 minutos numa parada de ônibus e tu diz para ela, Jesus ama a tua vida, Jesus morreu por ti, Ele pode mudar o teu casamento, a tua situação, a tua família, Ele pode te dar saúde, Ele pode te dar vida eterna, Ele morreu por te dar vida eterna. Quando tu comunica isso, quando tu faz isso, quando tu dá de si, tu recebe aqui dentro algo que o dinheiro não pode comprar e te dar. É verdade. Que não tem ouro neste mundo, não tem prata, não tem rubi, não tem nada que pode te dar Glória a Deus. aquilo que o Espírito Santo te dá naquele momento, quando tu está sendo somente um canal de Deus, fazendo aquilo que Ele te pede para fazer, né? Aleluia. Eu não me sinto merecedor de nada, eu me sinto tão pecador diante desse texto, diante dessa palavra, eu me sinto tão falho, tão necessitado de ouvir o que o Espírito tem para me dizer através desse texto, dessa passagem, e dizer, Senhor, que eu permita-me fazer mais, que eu permita-me ouvir mais o teu Espírito, deixar tu usar mais o meu corpo, a minha boca, os meus pés, as minhas mãos, ser um instrumento que viva mais tu em mim, né? Como
Paulo disse, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, que nós possamos a cada dia ter a sensibilidade do Espírito, que o Espírito de Deus, ele quer se envolver com vidas, ele quer se envolver com pessoas, ele quer limpar pecados, ele quer transformar histórias, ele quer escrever nomes no livro da vida, e ele quer usar a minha vida e a tua. Esse é o meio que Deus decidiu, usar pessoas. E as pessoas que Deus usa nessa terra são os seus filhos. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Que bênção, glória a Deus. Um dia Jesus voltará e vai recompensar. Amém. Vai entregar a verdadeira recompensa. E ele entregou a primeira recompensa, uma recompensa que era denários, que era recompensas aqui desta terra, aqui desse mundo. E ele já tem dado para nós as recompensas. Jesus disse para Pedro, aquele que vem até mim, que negou pai, mãe, perdeu coisas pro meu respeito, vai receber aqui, mas muito mais, quando eu vier no meu reino, com os meus anjos, no reino da eternidade, vai receber muito mais lá. Pedro questionou isso. Nós deixamos tudo que temos para te seguir. Jesus disse que a recompensa, sim, teria uma recompensa aqui, mas a maior seria na sua volta, ou quando nós partíssemos aqui da eternidade. Então, eu tenho certeza que Paulo disse, eu vou me gastar e deixar-me gastar pelas almas. Se gastar e deixar se gastar, gastar o tempo, gastar pelas almas, eu tenho certeza que haverá uma recompensa aqui, mas a daqui é uma transitória recompensa. São denários de recompensa. Mas a maior recompensa vai ser quando Jesus estabelecer o seu reino em glória. Quando nós partirmos dessa aqui e as coisas não serem mais transitórias. Será o galardão eterno. E nós possamos dizer daí, combatemos o bom combate, guardamos a fé, encerramos a carreira. Agora o que está nos proposto é a coroa da justiça, ao qual o justo juiz dará a cada um segundo as suas obras. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos então deixando as nossas considerações finais nesse momento, em nome de Jesus. Já estamos com 1h44 aqui de live já. É que tá bom, né? Se deixar por nós vamos falando o texto aí, madrugada dentro. Mas temos que terminar nesse momento, dizendo aos nossos ouvintes que toda terça-feira nós pretendemos estar com a live e alguma extra aí, quando der certo, nós três tiver a oportunidade de estarmos juntos, nós vamos estar com a live nós três também, como domingo agora nós fizemos a live. Eu peço que compartilhem, mesmo depois que terminar aqui, continue compartilhando, continue nos ajudando nas redes sociais. Muitos irmãos estiveram conosco aqui, eu não vou nem conseguir citar todos, porque foi bastante, irmãos, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, irmãos que participaram, que tiveram nos comentários conosco, irmãos que entraram na internet aqui no Facebook, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que Deus te abençoe, pastor Fabiano, pastor Pedro, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, por estarem conosco aqui nessa live. Eu vou deixando já meu encerramento, agradecendo a todo o público, todos os internautas que tiveram nos ouvindo até aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Pedro, suas considerações finais. Boa noite a todos, tenham uma noite agradável, acordem-se amanhã, cheio de vitalidade, força, vigor, com muito ânimo e disposição para vencer essa carreira que Deus propôs para ti. Seja um samaritano bom, acolha, levante, cure, faça curativos, restaure e leve para a hospedaria. O Senhor recompense o teu esforço, o Senhor te dê força para realizar tudo que Ele tem proposto à tua vida. Aleluia. Abençoo todos os ouvintes em nome de Jesus e deixo um abraço a todos esses que nos acompanharam até aqui. Uma boa semana em nome de Jesus. Fabiano. Amém. Agradeço ao carinho. Agora. Amém. Agradeço ao carinho aí, né, de todos que estiveram conosco até este momento, né, em especial ao querido irmão Tiago Lopes, lá de Tramandaí, querido irmão abençoado, que escreveu aqui, né, para nós do Face, a minha prima Cíntia, aqui da cidade de Delano, na Califórnia. Deus te abençoe, prima querida, tá sempre, né, sempre que possível ela está aqui também nos acompanhando. Deus esteja te abençoando poderosamente, receba essa palavra com amor, com carinho,
que possamos refletir profundamente a cada dia e nos deixar ser esse instrumento de Deus, amém? Esse instrumento do Espírito Santo. Vidas dependem disto. Deus quer te usar como um instrumento poderoso nas mãos dele. Não aceite nada menos que isso. Não viva nada menos que isso, amém? Deus te abençoe muito. Muito obrigado, pastor Diego, pastor Pedro. Pastor Pedro, foi uma honra estar com vocês novamente aqui. Nesse momento, então, encerramos essa live aqui pela plataforma digital do Facebook. Em breve estaremos com as transmissões também pelo YouTube. Obrigado pela sua participação, obrigado por você que tem compartilhado esta live ou que vai compartilhar ainda. Que Deus lhe abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Nós encerramos a transmissão por aqui agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Amém.